Bom dia, nós vamos iniciar nessa aula um curso de leis administrativas, onde trataremos, entre outras, da Lei 842992, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 978499, que regula o processo administrativo na esfera federal, a Lei 898795, que trata da permissão e concessão de serviços públicos, da Lei 811290, o Estatuto do Servidor Público Federal e, pelo menos até aí nós vamos, a famigerada Lei 86693, nossa Lei de Normas Gerais de Licitações de Contratos. Pois bem, o curso está estruturado por módulos. Nós vamos ver cada uma dessas leis e, na sequência, nós vamos resolver questões de 3 bancas, da ESAF, do CESP e da FCC. A metodologia é bem simples, pessoal. Nós vamos ver a lei, paramos aí, e aí, na sequência, iniciamos as questões. Quando eu iniciar as questões, eu vou trabalhar com elas de forma bem rápida. Por quê? Porque eu vou pressupor que ou vocês viram a parte teórica, a lei propriamente dita, ou que vocês já têm um conhecimento prévio da matéria que possibilite uma resolução rápida da questão, basicamente estilo de revisão. Pois bem, dito isso aí, passamos aqui para o quadro, iniciando então nosso trabalho com a nobre lei 842992, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e da outras providências. Pois bem, vejam só. A Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 4º, para quem não está acostumado, esse meu 8, eu não consigo escrever o parágrafo mesmo, vale por parágrafo. Pois bem, o artigo 37, 4º da Constituição traz a previsão genérica das sanções aplicáveis no caso de improbidade administrativa. Para regulá-la, foi editada a nossa Lei 842992. Pois bem, uma pegadinha para concurso, tá, pessoal? É isso aqui, ó. O legislador foi infeliz na forma de nominar o conteúdo da 842992. Por quê? Porque, como a maioria de vocês deve saber, nós temos 3 tipos de ato de improbidade administrativa. Primeira modalidade, os atos que importam enriquecimento ilícito. Segundo, os que causam dano erário. Terceiro, os que violam princípios administrativos. E acho que eu destaquei aqui, dá para a gente notar com tranquilidade, que aqui, nessa síntese do conteúdo, só consta o quê? A primeira modalidade desses atos, os atos de improbidade administrativa. Então, o que eu quero destacar para vocês, para nós entrar propriamente na lei, é que se vier uma questão de concurso dizendo que a Lei 842992, iniciando aqui a leitura de novo, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito e não nominar dano ao erário e violação ao princípio administrativo, a gente deve considerar a assertiva correta, porque foi essa o modo como o legislador definiu o conteúdo da lei logo aqui no seu início. Pois bem, vamos seguir aqui entrando propriamente na lei, capítulo 1 das disposições gerais, artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual, serão punidos na forma dessa lei. Vejam só, sobre o que dispõe o artigo 1º, sobre a sujeição passiva. Os artigos 1º, 2º e 3º dizem quem pode responder por um ato de improbidade, melhor dizendo, improbidade administrativa. Já volto aqui na redação do caput do artigo 1º, mas vamos aqui complementando, ler o parágrafo único e depois o artigo 2º. Olhem só, iniciando aqui a leitura.
parágrafo único, estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Pois bem, para nós fechar aqui, vamos ler o artigo 2º, um conceito normativo de agente público. Segundo o dispositivo, reputa-se agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Pois bem, agora sim, nós podemos entender muitas questões sobre esse ponto. Nós podemos compreender com tranquilidade qual é, afinal de contas, a sujeição passiva regulada pela 842992. Então, vejam só, iniciando aqui pelo artigo 2º, ele traz um conceito de agente público que, no todo, corresponde ao conceito doutrinário sobre a matéria. Agente público é o quê? É toda pessoa física que exerce uma função pública, ainda que de forma transitória ou sem remuneração. Vejam só, bem tranquilo aqui, ó. Agente público é toda pessoa física que exerce uma função pública, seja esse exercício permanente ou transitório, seja o exercício da função remunerado ou gratuito. Pois bem, indo aqui, com base nesse conceito, por uma classificação doutrinária muito conhecida, da autoria do professor Eli Lopes Meirelles, nós podemos definir com precisão, afinal de contas, quem pode responder por um ato de improbidade administrativa. Vejam só, segundo o professor, há 5 categorias de agentes públicos. Volto aqui sendo chato. Genericamente falando, nós dizemos que os agentes públicos respondem no primeiro momento por um ato de improbidade. Pois bem, quem são especificamente esses agentes públicos, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, para nós ter, pessoal, uma exata noção de como é ampla a sujeição passiva nos termos da lei de improbidade. É a mais ampla sujeição passiva de todas as leis administrativas. Pois bem, o professor Eli diz que nós temos 5 categorias de agentes públicos, quais sejam, primeiro, os nossos agentes administrativos. A categoria mais relevante para nós, por quê? Porque agentes administrativos são todas as pessoas físicas que exercem função pública a título de profissão, de forma remunerada e sujeitos à hierarquia do órgão ou entidade em que estão lotados. Então, são essas as 3 características que definem essa primeira categoria segundo a classificação do professor Eli, qual seja agentes administrativos. São todas as pessoas físicas que exercem função pública a título de profissão, de forma remunerada, sujeitos à hierarquia funcional do órgão ou entidade respectivos. Essencialmente, dentro dessa primeira categoria, nós temos os servidores públicos titulares de cargos efetivos ou em comissão, os empregados públicos e os contratados temporários.
Pois bem, seguindo aqui, nós temos a segunda categoria do professor Eli Lopes Meirelles, da classificação do autor, que são os agentes políticos. Quem são agentes políticos? Ora, são todas as pessoas físicas cujas competências são definidas na própria Constituição Federal e que, nos termos também da Constituição, gozam de independência funcional em seu exercício. Então, novamente aqui, pessoal, são essas as duas características a partir das quais o professor Eli define quem são os agentes políticos. São todos aqueles que têm suas competências definidas na própria Constituição e que gozam de independência funcional em seu exercício também nos termos da Constituição. Aqui dentro o professor Eli elenca, entre os agentes políticos, os chefes de poder executivo e seus auxiliares imediatos, os membros do poder legislativo, os magistrados, membros do Ministério Público e membros de tribunais de contas. Então, todos esses, na categoria de agentes políticos, pelo menos no primeiro momento, são agentes públicos para fins de probidade administrativa. Pois bem, nós temos mais 3 figuras aqui na classificação do professor Eli. Na sequência, o professor Eli diz que são também agentes públicos os chamados agentes delegados. O que particulariza, o que define os agentes delegados? Agentes delegados são todas as pessoas físicas que exercem função pública por sua conta e risco. Só um segundo. Exerce função pública por sua conta e risco em nome próprio. Em regra, mediante uma delegação de poderes feita pelo poder público. Então, novamente aqui, agentes delegados são todas as pessoas físicas que exercem função pública por sua conta e risco. O que significa isso aqui? Falando de forma bem simples, que eles assumem o risco de, eventualmente, ter prejuízo no exercício da função pública, porque os agentes delegados prestam certo serviço e são remunerados nessa prestação pelos próprios usuários do serviço, não pelo poder público. Por exemplo, um titular de um registro, de um tabelionato, é um agente delegado. Ele exerce função pública por sua conta e risco. Eventualmente, o registro tabelionato, do qual aquele agente delegado é titular, vai ter prejuízo em certo mês, em certo período. E ele vai ser obrigado a suportar o prejuízo, por quê? Primeira característica, porque ele exerce função pública por sua conta e risco. Pois bem, e os agentes delegados também, de forma diversa dos demais agentes públicos, que sempre exerce uma função em nome de uma certa entidade político-administrativa, o agente delegado atua em nome próprio. Se a gente for pedir, por exemplo, uma autenticação, um reconhecimento de firma num tabelionato, o carimbo em que é efetuado o reconhecimento consta o quê? Consta o nome do próprio titular do tabelionato, porque ele atua em seu próprio nome. Pois bem, então os agentes delegados, da mesma forma que os políticos e os administrativos, também são agentes públicos para fim de improbidade administrativa. Quem mais aqui está sujeito a 842992? E aí nós voltamos para o texto da lei. Eu tenho aqui ainda os agentes honoríficos, que são aqueles que exercem função pública a título de munus público. Botei entre aspas aqui. Em regra,
de forma gratuita, não mantendo um vínculo permanente com a administração. Quem são agentes honoríficos? Essa aqui é a expressão que mata a charada. São todas as pessoas físicas que exercem função pública a título de munus público. Essa expressão significa no desencargo, no desempenho de um dever na condição de cidadão. Vejam só, jurados, os mesários nas eleições, os que prestam serviço militar obrigatório, são todos eles agentes honoríficos. Eles estão exercendo função pública na situação de cumprimento de um dever na condição de cidadão. Porque nos importa, todos eles estão sujeitos a 842992. Tudo bem. Fechando aqui a classificação do professor Eli, ele fala ainda nos agentes credenciados. Hoje em dia, cada vez mais raros. Agentes credenciados são todas as pessoas físicas que são investidas em certa função pública para desempenhar uma tarefa determinada ou para exercer, para representar o poder público em certo evento, em certa solenidade. Vejam só, agentes credenciados, então, são todas as pessoas físicas investidas numa função pública que consiste no desempenho de uma tarefa determinada. Por exemplo, a contratação de um jurista para defender a administração em certas causas. Ou as pessoas físicas que têm como dever, como função, representar o poder público em um certo evento, em certa solenidade. Por exemplo, um professor de direito internacional investido na função de representar o Brasil em certo evento ocorrido na ONU. Tranquilo. Um exemplo de agente credenciado. Pois bem, então, pessoal, todas essas categorias de agentes públicos, pelo menos no primeiro momento, volto aqui agora para a lei, são agentes públicos para fins de enquadramento na 842992. Só que, por isso que eu falei no começo da explanação, que é ainda mais ampla a sujeição passiva da lei da improbidade. Vou ler de novo o artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e território. Tudo bem. Até aqui, tranquilo. Na classificação do professor Eli, do restante da doutrina, aqueles que atuam na administração direta, indireta e fundacional, de qualquer poder, de qualquer esfera da federação, efetivamente são agentes públicos. Mas olhem só, seguindo aqui a leitura, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação o custeio erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual, serão punidos na forma da lei. Vejam só, pessoal, essa segunda espécie de entidades aqui, as empresas incorporadas, ou aquelas para cuja criação ou custeio o erário concorra ou tenha concorrido com mais de 50%, aqueles que atuam nessas duas espécies de entidades não são considerados agentes públicos pela doutrina majoritária. Uma pessoa física que exerce uma função numa empresa incorporada, uma pessoa física que exerce uma função numa entidade para cujo custeio, por exemplo, o poder público tenha concorrido com mais de 50%, não tem enquadramento na classificação doutrinária predominante, que é do professor Eli Lopes Meireles, mas são, por expressa disposição da lei,
agentes públicos para fim de improbidade administrativa. Sendo mais enfático, pessoal, aqui do verde para baixo, tais pessoas físicas só são agentes públicos para fins de improbidade administrativa. Pois bem, mas a lei foi adiante e aqui no parágrafo único ela também considerou agentes públicos pessoas físicas que também só são assim consideradas, ou seja, consideradas agentes públicos para fins da lei de improbidade. Quem são elas? As pessoas que atuam em entidades que recebem subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício do poder público, bem como aquelas, estou lendo aqui, para cuja criação, custeio erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Pois bem, pessoal, então, enfatizando novamente, uma pessoa física que atua numa entidade dessa natureza, por exemplo, uma entidade que recebe um benefício fiscal do poder público, ou uma entidade para a qual o poder público concorra com 40% do patrimônio ou da receita anual, essas pessoas não são agentes públicos genericamente falando. São agentes públicos tão somente para fins de Lei 842992. Então, sintetizando aqui a matéria, nós podemos dizer que a sujeição passiva para fins da lei de improbidade alcança todos os agentes públicos na classificação do professor Eli Lopes Meirelles e vai mais adiante, atingindo também pessoas físicas que exercem função pública nessas 4 espécies de entidades: as empresas incorporadas, as empresas em que a participação do poder público ultrapassa 50%, as empresas em que a participação do poder público é menor que 50% e as entidades que recebem subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício do poder público, e aqui se enquadram todas as paraestatais. Pois bem, aí estão os agentes públicos para fins de lei de improbidade. Fechando o nosso raciocínio aqui, nós temos que falar aqui dos agentes políticos. E essa aqui, na minha opinião, é a maior pegadinha hoje para concurso. Deixa eu abrir aqui uma nova página para nós entender a matéria. Muita gente que já estuda a lei de improbidade, se aparecer numa questão, os agentes políticos não estão sujeitos à lei de improbidade, as pessoas podem erroneamente considerar uma declaração dessas corretas. Mas não está correta, pessoal. Olhem só, realmente há um ponto específico a que a gente tem que fazer menção no que toca aos agentes políticos. O STF, em 2007, trouxe a seguinte decisão: os agentes políticos e aqui eu vou botar em vermelho, que podem responder por crime de responsabilidade não estão sujeitos, vou botar mais simples, não podem responder, não respondem, deixa eu tirar aqui. Não respondem por improbidade administrativa. Pois bem, realmente a vida não é fácil, pessoal. Essa decisão
aqui do STF, com todo respeito à corte, uma decisão eminentemente política. Ela foi proferida umas 2 semanas depois, em que o STF decidiu por receber e dar prosseguimento à ação no caso do esquema do mensalão. Pois bem, o que iria acontecer? Todos que serão eventualmente condenados no contexto do esquema do mensalão, condenação em esfera penal, eles poderiam ser também condenados por improbidade administrativa. E como nós vamos ver daqui umas 2 aulas, as sanções por improbidade administrativa, ou seja, as sanções da 842992, elas são, na média, mais gravosas que as sanções penais por crime contra a administração. Porque pode tranquilamente uma pessoa ser condenada por crime contra a administração e tranquilamente não ter uma pena restritiva de liberdade. E aí o enquadramento dela na 842992 vai ser muito mais gravoso que o próprio enquadramento na esfera penal. Pois bem, com essa decisão que o STF fez, ele disse que os réus na ação, no contexto do mensalão, não poderão responder por por um ato de improbidade administrativa quando? Quando também poderem responder por crime de responsabilidade. Então, fazendo aqui o raciocínio, o STF, ele simplesmente ele afastou a incidência de uma instância de natureza civil, como nós vamos ver daqui a pouquinho, aqui. Está aqui a nossa lei 8429. E está aqui a imputação pelo cometimento de crimes de responsabilidade. No que toca tão só aos agentes políticos, o STF diz: quem pode responder por crime de responsabilidade não pode responder por improbidade administrativa. Aí, a contrário do senso, se o agente político pode responder por crime de responsabilidade, aí ele não poderá responder por improbidade administrativa. Então, se por um mesmo ato o agente político pode responder por crime de responsabilidade, ele não vai se sujeitar à lei da improbidade administrativa. Mas, se o agente político não pode responder por crime de responsabilidade, continua perfeitamente possível o seu enquadramento na lei da improbidade. E é isso que eu quero destacar para vocês. Não podemos dizer que, genericamente, os agentes políticos estão afastados da 842992. Só estão afastados da lei, como está aqui, pessoal, os agentes políticos que podem responder por crime de responsabilidade. Aqueles que não podem responder continuam perfeitamente enquadráveis na nossa lei de improbidade administrativa. Vejam só, como nós vamos trabalhar com questão, eu não vou ir além nesse ponto. Porque nós temos que ver, na verdade, da FCC, da ESAF, do CESP, no material que eu tenho, só a ESAF e o CESP apresentaram questões sobre esse ponto aqui no que toca o agente político. E aí eu vou deixar para ver, dentro da própria questão, para ver a posição da banca. Até onde que elas levam essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo então, pessoal. Chegamos aqui, deixa eu voltar aqui, no artigo 2º, e aí fechando novamente com a síntese. Pode responder, estão sujeitos à lei 842992, todos os agentes políticos na classificação do professor Eli Lopes Meirelles, exceto os agentes políticos que podem responder por crime de responsabilidade. E ainda, as pessoas físicas que exercem função nessas 4 espécies de entidade definidas aqui no parágrafo único e nessa parte final do caput do artigo 1º da lei. Pessoal, paramos aqui, prosseguimos na próxima aula a partir do artigo 3º. Obrigado a todos e até lá.